Bom, agora nós vamos já passar imediatamente para a nossa entrevista. Nós estamos recebendo aqui o Marcos, presidente da Associação dos Moradores, né, que é nossa entrevista da semana. Entrevista da semana. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Dr. Jorge. Tá bom. Acompanho aqui do Mauro Freitas, um colega arquiteto que dá apoio lá na luta da comunidade. Aliás, E hoje eu não estou mais presidente, né? não é mais presidente? Não, hoje não. Estamos em processo de organizar uma nova eleição de diretoria lá no bairro. Mas você não é presidente, você é a liderança daquela região, né? E o Freitas é conhecidíssimo nosso, companheiro, né? De partido e envolvido sempre em questões aí que dizem, que fazem relação ao meio ambiente, aos interesses do cidadão, a questões de habitação, ele está sempre ligado a isso e vai dar a sua contribuição importantíssima. Já foi até secretário também, né, no governo Palocci, Freitas? Sim, bom dia a todos. Bom dia, Freitas. Realmente nós trabalhamos na primeira administração no Palocci, na Secretaria de Planejamento e na Coab, né, onde fizemos um grande programa habitacional, que inclusive na época nós não tínhamos recursos financeiros como hoje tem do programa Minha Casa Minha Vida. Mas, só para você ter uma ideia, todo o conjunto lá do Ribeirão Verde, Heitor Rigon, na Zona Noroeste, foi fruto de 3.000 e poucas unidades, praticamente na raça, né, sem recursos. E por isso que a gente está militando até hoje na questão de moradia, principalmente moradia de habitação de interesse social. Inclusive nós vamos fazer uma das entrevistas nossas mais específica para habitação, aí você virá para falar sobre esse tema com mais tempo, com mais profundidade. Perfeito. Mas agora nós temos que passar rapidamente, até em função do tempo, o tempo voa aqui, a questão do aeroporto, né? E eu queria que o Marcos fizesse um resumo breve aí de como é que essa luta, em que situação está hoje a questão do aeroporto Leite Lopes, que agora está sendo internacionalizado. Então, ao contrário do que a mídia e o marketing do projeto do aeroporto divulga na cidade, a divulgada ampliação e internacionalização lá na nossa área, na nossa região, breca muito o desenvolvimento do bairro, porque quando alguém vai comprar, adquirir um lote lá, não sabe onde é que vai ter desapropriação, não sabe, falta muita transparência nisso. Então, se o projeto fosse valorizar lá como divulgam para a cidade, como vende como um Papai Noel Leite Lopes, o setor nobre da cidade, por exemplo, estaria migrando para lá. A gente não vê migração. Se vocês forem fazer uma visita lá na região do aeroporto, vocês veem o que atraiu muito lá na área do aeroporto foi a área de comunidades. Você vê que esse programa de desfavelamento que já está com 3 anos aí, é uma comunidade atrás da outra. Então isso é uma grande mentira, que o aeroporto vai valorizar lá o entorno, aquelas coisas. Porque se fosse verdade, a gente viria um fenômeno migratório para lá. E uma outra questão relacionada a isso é a falta de transparência do poder público. Então, quem está me ouvindo, o que eu tenho a dizer? É o seguinte, alguém vai comprar um terreninho lá na área. Compra o terreno, não sabe se tem restrição de uso ou não, e constrói sua casa, de repente comprou um terreno numa área de ruído do aeroporto, que é externa ao sítio, à área patrimonial do aeroporto. Lá de fora tem uma tal de área de ruído. Aí ninguém sabe onde é que é essa área, compra o terreninho, constrói uma casa e de repente já não consegue tirar o habites. Por que o poder público, por exemplo, num carnê de PTU, não tem essas informações de tipo de área? Também uma outra... Aliás, nós fizemos uma indicação para que isso acontecesse, quer dizer, todo o carnê de PTU traga exatamente o perfil daquela área para que a pessoa possa saber se realmente pode investir ali, o que ele pode construir, se é comercial, se é residencial, se é misto. Então isso é fundamental e não custa nada para a prefeitura. Espero que ela tome essa iniciativa, que foi uma ideia sua. Obrigado. Então a gente agradece ao gabinete do Dr. Jorge, esse amparo e esse apoio nessa deficiência que a gente tem lá em relação à transparência do tipo do uso do solo lá no entorno, assim como o resto da cidade, né? Uma outra questão também é que em 2012 foi aprovada uma nova lei do uso e ocupação do solo, que é o que me parece está em questionamento na justiça,
mas que transformou bairros, como o meu bairro lá, o Jardim Aeroporto, que desde 1949 data o bairro, tem outro que é da década de 30, que é de uso misto, de repente, para atender o projeto do aeroporto, transformou em área industrial. Quer dizer, quem não conseguiu legalizar uma casa agora não pode, porque a casa dele, que está 50 anos ali, virou uma área industrial. Inclusive, eu queria aproveitar e perguntar para você e para o Mauro. Nós fizemos na legislatura passada uma comissão especial de estudos, ouvindo todas as partes interessadas na questão do aeroporto Leite Lopes, e chegamos à conclusão, um relatório aprovado pelo plenário, de que o melhor seria manter o Leite Lopes apenas para voos domésticos, né? E fazer ampliação para o aeroporto internacional de cargas e de maiores aeronaves em outro local. Inclusive, na época, se discutiu vários sítios, vários lugares onde poderia se construir um aeroporto internacional, que não necessariamente precisa ser em Ribeirão, porque o aeroporto internacional ele traz um benefício para uma região toda. Naturalmente, Ribeirão ganha, sendo aqui, sendo em outro município próximo, ganha do mesmo jeito. Mas o que se ganha mais é em planejamento, em segurança, né? Então, a Câmara chegou a essa conclusão. Nós temos um relatório nesse sentido, e eu gostaria que vocês fizessem a observação. Mauro, por favor. Eu gostaria até da oportunidade de esclarecer que o plano diretor de Ribeirão Preto, já em 1995, indicava que a necessidade de se ter um novo aeroporto fora do perímetro urbano. Então isso foi desde 95. Posteriormente, com a venda dessa proposta de transformar o Leite Lopes num aeroporto internacional, é que houve revogação desse artigo do plano diretor. E vale dizer que o plano diretor ele é revisto, infelizmente, a cada 10 anos. É como se fosse um cometa que passasse na cidade. Está sendo revisto agora, né? Exatamente, ele vai ser revisto agora em 2013. Então, seria importantíssimo nessa revisão que já tivéssemos essa disposição, com essa visão ampliada, inclusive de área metropolitana de Ribeirão Preto. A região está se transformando verdadeiramente numa área metropolitana. Então, não faz sentido termos um aeroporto com restrições igual ao Leite Lopes dentro da área urbana e com sérios riscos de segurança, como a gente tivesse um Congonhas aqui dentro de Ribeirão Preto. Então, já passou do tempo de se ter o plano para um novo aeroporto. Não quer dizer que deva ser retirado o Leite Lopes. Ele pode ficar no local com uma série de outras atividades, um aeroporto regional de apoio, pode ter escola de formação de pilotos, aeromoças, mecânica de aviação, enfim. Ele pode ter um uso, porém, restrito. Essa ampliação da pista, ela está sendo feita, inclusive, contrariamente ao TAC, que foi firmado no Ministério Público, que proibia a ampliação da pista, justamente em função desses riscos. No entanto, está sendo escamoteada essa ampliação na palavra de que está havendo um deslocamento da pista. Ora, como é que você faz, por exemplo, numa casa, um deslocamento de mais um quarto ou mais um pavimento? Isso não é uma ampliação? Está perfeitamente caracterizado que é uma ampliação. E isso vai trazer ônus financeiros ao município, uma obra que vai custar seguramente mais de 200 milhões de reais, né? O Estado está investindo em quê? Em desalojamento das famílias que moram no entorno do Leite Lopes, né? Muitas dessas famílias, como o Marcos falou, moravam desde 1950 ali naquela região. Loteamentos antigos que foram totalmente descaracterizados. E por ser loteamento antigo, eles não têm condições nem viária, dimensionamento das ruas, para se transformar numa área industrial, né? Basta ver que um caminhão não vai poder fazer manobras, né, nas vias por elas serem estreitas. Então, há perfeitamente nítido o que? Uma intenção de se transformar aquela região toda numa área industrial, no intuito de atender os interesses de transformação do aeroporto, num aeroporto maior, né? Agora, isso, sem dúvida alguma, vai trazer prejuízo para a cidade. Há segmentos que acham que isso é progresso, é desenvolvimento, mas na nossa visão como arquiteto urbanista, isso é um crime que está sendo feito em Ribeirão Preto. E naturalmente isso vai ser cobrado no futuro, pelas novas gerações, já que
os nossos governantes parece que fincaram o pé nisso, né? Quer dizer, a prefeita e o governador disseram que vão ampliar, estão fazendo tudo nesse sentido, parece que é uma situação irreversível, a não ser que haja uma mobilização da população, né? E agora eu acho que a revisão do plano diretor é uma oportunidade concreta, mas eu sim, me sinto meio sem muita esperança em relação a essa questão da ampliação do aeroporto, uma vez que tem até uma empresa que construiu lá um terminal de cargas, né? É a TED. Basta lembrar que essa concessão ela foi autorizada pelo Estado sem mesmo o aeroporto ter condições de operar como aeroporto internacional. Então passaram o quê? Os bois na frente do carro, né? Nitidamente atendendo um interesse empresarial e forçando praticamente o Estado e o município a assumirem compromisso para atender um grupo empresarial. É a política do fato consumado, né? Depois corre atrás do prejuízo. Infelizmente tem sido assim. E na época essa TED, né, foi o único concorrente dessa licitação para o seu terminal de cargas. Uma única empresa, né? Muito suspeito, né? É mais uma do governo do Estado, né, em relação ao comportamento que tem, da falta de transparência, da falta de... Todas as licitações só tem um concorrente. É estranho. Exatamente. É típico, né, do governo estadual. Bem, eu gostaria de falar muito mais a respeito do aeroporto. Teremos outras oportunidades. Quero deixar o agradecimento ao Mauro e ao Marcos por terem vindo aqui trazer essa luz em relação ao aeroporto, né? Esse outro lado da questão que muitas vezes não se fala, a imprensa pouco fala, muito menos as autoridades. Agradecer a presença de vocês e já fazer o convite para o Mauro, que em breve vamos convidá-lo para falar sobre habitação aqui no nosso programa. Muito obrigado a vocês. Eu agradeço esse espaço que o programa Dr. Jorge, que a CNN está dando, que historicamente até parte da mídia sempre direcionou o assunto, né? Nos anos 2000, era o programa Desafio 2000 da Globo, da EPTV, que parou um pouco aquela tendência de martelar só no Leite Lopes, e tempos atrás, Uma Manhã se constrói hoje da TV Clube. Então houve uma propaganda direcionada para as grandes mídias de Ribeirão Preto, que não deixou essas nossas vozes, doutor, chegar à maioria da nossa população. Então esse espaço aqui na CMN é muito importante, eu agradeço deveras. Muito obrigado. Contem sempre com esse espaço democrático. Perfeito, obrigado também. Obrigado, Mauro. Um bom fim de semana a vocês. Bem,